amiguinhas, cafeína no ar com um tema quente que está movimentando os mercados. E antes de entrar no assunto, que é denso, já quero cumprimentar meu querido Doni. E como vai o pequeno Léo, um dos mais novos investidores do mundo? Salve, Sammy Boy! Salve, pessoal, tudo bem? Olha o pequeno Léo. Vamos mostrar imagens do pequeno Léo. Olha que coisinha mais fofa do papai. É o nosso mais novo inscrito no Invest News, espectador assíduo e que vem em primeira mão o programa, porque acompanha a gravação aqui nos bastidores, de olho aberto, bem atento. E eu já estou começando a pensar na carteirinha de investimentos dele, Samidana. Em breve, novidades. Mas vamos ao Cafeína. Hoje é um programa para debate. A gente vai falar sobre a disparada do petróleo com a guerra na Ucrânia, a política de preços da Petrobras, que vem sendo discutida pelo governo, os efeitos de uma nova alta ou congelamento nos preços da gasolina e do diesel nas bombas e, claro, os embargos do governo americano ao petróleo russo. E com isso tudo no radar, como será que ficam as petrolíferas listadas em bolsa, como é o caso da Petrobras, Petro Recôncavo, 3R Petroleum e PetroRio? Como o preço está lá nas alturas, Doni, o pessoal está tentando dar um subsídio para ver se baixa o preço para o consumidor final. A ideia é ter um valor fixo de referência para a cotação dos combustíveis e subsidiar a diferença entre este valor e a cotação internacional do petróleo. O valor seria financiado com os recursos dos dividendos pagos pela própria Petrobras, além dos royalties que incidem sobre a produção dos grandes campos de petróleo. Só que existem alas do governo que estão divididas. Algumas defendem que o governo deve sim mexer no bolso. Outras entendem que o problema está em como a Petrobras forma seus preços. E ainda outros que defendem a aprovação urgente do projeto de lei complementar que altera as regras estaduais do ICMS sobre os combustíveis. A questão é que com apenas uma fala do presidente Bolsonaro sobre uma eventual mudança na política da empresa, isso no dia 7 de março, as ações despencaram 7%. Agora, com o petróleo nas alturas e em caso de boicote total à produção da Rússia, faz sentido mudar a política de preços da Petrobras? Todos os analistas consultados para esse programa foram contra. O Ilan Albertman, da Ativa Investimentos, entende que o caminho para qualquer política pública para diminuir os custos dos combustíveis é aquele que não interfira nos fundamentos da Petrobras. Segundo ele, hoje o Brasil importa 30% do combustível que usa, o que significa que não somos autossuficientes. E qualquer mecanismo de preço que fuja da paridade internacional pode ser muito prejudicial à Petrobras. Seria arriscado um congelamento de preços, interferindo nos resultados da petrolífera. Para o analista da Top Gain, Sidney Lima, qualquer manobra deverá impactar consideravelmente o resultado financeiro da empresa, uma vez que a União possui mais de 50% do capital votante. E com a União sendo dona de boa parte das ações da Petrobras, ela acaba se beneficiando muito com a alta lucratividade da empresa por meio do recebimento dos dividendos. Segundo ele, vale considerar ainda a utilização do benefício para subsidiar o preço do combustível na ponta final e utilizar assim os efeitos sociais que têm sido a discussão do momento. Já outros preferem que seja feita uma revisão na carga tributária sobre o preço da gasolina, o que pode deixar o preço final mais convidativo. Analisando as petrolíferas menores que a Petrobras, a administração de preços da gasolina e do diesel não afeta elas diretamente, justamente porque elas não refinam, elas não vendem o derivado do petróleo diretamente. E se não tiver demanda interna, elas vão exportar. Então, uma alta ou um congelamento de preços não tem impacto significativo nas petroleiras menores. E segundo apontou Luiz Araújo, que é o CEO da Finacap Investimentos, o principal risco de processo de congelamento ou reajuste nos preços é para a Petrobras, já que ela não apenas explora petróleo, mas opera na distribuição e no abastecimento. Exatamente. Precisamos entender que a Petrobras tem duas unidades de negócios distintas, divididas entre exploração
e abastecimento. A primeira faz as pesquisas de novas jazidas, perfura poços e extrai petróleo. Já a segunda recebe os petróleos nas refinarias e transforma o item em gasolina ou diesel. Sendo assim, são duas unidades com centros de resultados diferentes. Quanto maior a escalada do barril no mercado internacional, do Brent, ela surfa essa alta e se beneficia. Hoje, o custo médio por barril sai a $5, tirando custos com frete e governamentais. Logo, todo o valor acima disso entra na lucratividade do caixa da empresa. O que também acontece com PetroRio, PetroRecôncavo e 3R Petroleum. A escalada no preço do petróleo favorece todas elas. Só que, diferente da Petrobras, elas não refinam nem distribuem. E por trabalharem com campos mais maduros, o custo por extração é maior. Os custos da Petrobras são mais otimizados, além dela ser praticamente monopolista na unidade de abastecimento no país. Até por isso, muitos concordam que o ideal seria vender parte dessas refinarias para assim ter mais concorrência e os preços dos combustíveis também ficariam mais atrativos. Quando analisado qual ação das petroleiras está sendo mais indicada nesse cenário de alta do petróleo, a PetroRio sai na frente, assim como os seus pares de menor porte quando comparamos com a Petrobras. Isso porque a relação risco e retorno é considerada melhor, apesar do dividend yield da Petrobras ser muito mais atrativo. Olhando o que recomendam os grandes bancos, o Morgan Stanley prefere as ações da PetroRecôncavo e da 3R Petroleum. O Bradesco BBI tinha a recomendação Outperform, que é quando a exposição está acima da média do mercado, para as ações PETR4, com preço-alvo de R$ 42,00. A XP tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 45,30. Mas vale dizer que os analistas têm recorrentemente destacado os riscos políticos e a expectativa de maior volatilidade para a Petrobras no segundo semestre desse ano, em meio às eleições. Tirando isso, o bom pagamento de dividendos é um dos maiores pontos positivos para a companhia. Enquanto isso, a estatal tem reforçado que vai manter seus preços atrelados ao do mercado internacional. O argumento é de que, se não acompanhar as cotações do petróleo e dos derivados, o mercado brasileiro de combustíveis e abastecimento interno poderão ser afetados. Duane, esse é um caso comum na literatura e toda vez que alguém tentou bater preços de mercado na porrada, se deu mal. O petróleo tá caro? Tá caríssimo. A gasolina tá cara? Tá caríssimo. Baixar imposto é uma boa? É uma boa. Só que pense aqui comigo. Baixamos imposto. Claro, pode arrecadar, vai arrecadar menos. Pode ser que não seja na mesma proporção, porque você tem efeito lá, elasticidade, preço-demanda. Ok. Mas vai perder a arrecadação. Para equilibrar as contas públicas, você tem que cortar gasto. Então corta o fundão, corta gasto da máquina pública. Isso ninguém quer. Se não fizermos isso, é mais dívida. E aí, mais dívida, aumenta dólar, aumenta a taxa de juros e, por ironia, o petróleo em dólar. Então é um tiro pela culatra. O ideal é investir em refinaria, porque a gente produz petróleo, mas importa a gasolina refinada, né? Então a gente investir nesses projetos, nessa tecnologia, para a gente conseguir produzir mais a um custo menor. É complicado. A gente já teve na história a Venezuela, fez isso, quebrou a PDVSA, que é uma equivalente da Petrobras. Segurar preço na marra não dá certo, Doni. E o que você acha? O que lhe traz a memória quando você vê, vamos fazer um fundo, é o teto, é o gatilho, é não sei o que lá? Ah, Sammy Boy, olha, a mão pesada, a interferência nos setores nessa proporção por parte do governo traz arrepio na espinha, né? Porque a literatura econômica está farta de exemplos em que isso parece uma boa solução para a população no curto prazo, mas é, na verdade, equivalente a acender um pavio, onde a bomba vai estourar lá na frente. Então, infelizmente, a gente tem que seguir preços de mercado. Agora, privatizar é uma boa e não adianta ter um monopólio privado. Aí pode ser ruim ou pior. Tem que abrir a concorrência. E dito isso,
Giro de Notícias. O bilionário Elon Musk desafiou o presidente russo Vladimir Putin para um combate corpo a corpo. O troféu? A Ucrânia, cenário de uma ofensiva do exército russo que já dura quase 3 semanas. Musk perguntou em mensagem dirigida à conta oficial do Kremlin no Twitter se Putin aceitaria esta luta. Porém, o governo russo ainda não se pronunciou. Os membros do Parlamento Europeu votaram contra a proibição do Bitcoin na União Europeia. A decisão é um grande alívio para a indústria de criptomoedas, já que estava sob ameaça de um cenário regulatório rígido. Um projeto de lei chamado MiCA buscava a proibição de criptomoedas que utilizavam o mecanismo de consenso chamado prova de trabalho. A decisão de não se vacinar aumenta em pelo menos 25 vezes o risco de uma pessoa contaminada pelo coronavírus vir a morrer em virtude de complicações da Covid-19. E o fato das pessoas infectadas terem tomado pelo menos a primeira dose já reduz esse risco de morte em 15 vezes. Os dados são de um levantamento da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, em que levou em consideração os casos de óbitos por Covid-19 registrados entre o período de maior contágio em razão do avanço da variante Ômicron. Muito bem, Doni, um programa energético. Um programa que perfurou positivamente, talvez, as expectativas, quem sabe. E você gostou do programa? Deixe seu like, escreva para nós e nos vemos no Investe Nisso. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até o próximo Cafeína, hein? Tchau.